queria deixar uma meditação com vocês nessa noite, que se encontra baseada em Apocalipse 3, verso 7 em diante, onde diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. E escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai querido, fala conosco agora, nesses minutos que temos, Senhor, no final desse culto, ministra o nosso coração. Já fomos ministrados, Senhor, pelas canções, pela leitura da Tua palavra, pela dedicação de vidas ao serviço, mas agora ministra o nosso coração com a Tua palavra. É aquilo que oramos em nome de Jesus, amém. Essa carta à igreja de Filadélfia, esse bilhetinho de Jesus a uma igreja, é interessante que Jesus, ao fazer essas cartinhas que mandou João entregar às 7 igrejas da Ásia, ele sempre usou alguma coisa que tinha a ver com a história daquele povo para ministrar o coração deles. A igreja, a cidade de Filadélfia, ela foi construída num período entre os anos 159 a.C. até 132 a.C. Ela foi construída pelo rei Atalo II de Pérgamo e foi um presente para o seu irmão Eumenes. E a palavra Filadélfia quer dizer aquele que ama seu irmão. E aí então ele construiu e deu essa cidade para ele ali dirigir. Mas essa cidade, ela foi criada com uma missão. A missão era de ser uma porta aberta para a penetração da cultura e da língua grega nas regiões da Mísia, Lígia e Frígia, que eram fronteiriças a essa cidade. A cultura grega estava penetrando e as tribos que existiam ali precisavam ser aculturadas de alguma maneira, e então a porta para a cultura grega era Filadélfia. Interessante que no ano 19 depois de Cristo, cerca de 100, pouco mais de 100 anos depois, toda aquela região já havia sido adaptada à cultura grega e já falava a língua grega, porque ali existia uma cidade chamada Filadélfia. E aí então Jesus pega esta figura da história da cidade de Filadélfia para falar a igreja de Filadélfia. E se a gente pudesse dar um tema para essa carta, é a igreja que tem diante de si uma porta aberta. Quando a gente começa a estudar no Novo Testamento o significado dessa expressão porta aberta, o que a Bíblia quer dizer quando ela diz porta aberta, a gente vai encontrar uma série de versículos que vai nos ajudar a entender. Por exemplo, 1 Coríntios 16, 9 diz assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários.
Outro trecho é 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, que vai dizer assim, versículo 12, que vai dizer assim: ora, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Colossenses 4:3 vai dizer: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Atos 14:27, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. O que significa então uma igreja ter uma porta aberta? Com certeza a Bíblia está dizendo da porta da oportunidade no tempo de Deus. O que toca o meu coração é que quando pensava nesse culto junto com o Paulo Davi, esse texto veio à mente dele e depois para mim, o que Deus tem feito no nosso meio. E há uma coisa interessante, porque quando Deus abre a porta da oportunidade, Ele não abre apenas na terra a porta da oportunidade, Ele abre os céus para derramar uma chuva de bênção. Por isso, eu quero dizer para vocês, Deus tem aberto a porta da oportunidade para a primeira Igreja Batista de Curitiba. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que Deus não apenas abriu a porta da cidade, porque essa igreja é benquista em qualquer lugar que a gente vá. Eu não tenho dúvida que Deus tem aberto a porta da proclamação do Evangelho, porque Deus está fazendo a palavra chegar a lugares que a gente nunca imaginou. Mas Deus está abrindo as portas dos céus para nós. E é por isso que a gente tem alguns desafios que a gente não pode deixar passar, porque quando Deus abre a porta, a gente tem que entrar, senão a gente perde a bênção. Se a gente ficar do lado de fora, a gente perde a bênção. E se Deus está abrindo a porta dos céus para a gente, queridos, então a gente tem que viver o maior movimento de oração que essa que essa igreja já viveu. É interessante porque quando Deus abre a porta, coisas extraordinárias acontecem. Teve um grupo aqui da nossa igreja que foi fazer uma viagem missionária para a Índia. Gente nossa, do dia a dia, homens e mulheres que servem a Deus aqui conosco, como você serve. E quando eles chegaram lá e começaram a proclamar o Evangelho, eles descobriram que naquela aldeia em que eles estavam pregando o Evangelho, Deus havia aberto a porta para eles. As pessoas não apenas estavam sensíveis à voz do Evangelho, como o céu se abrira para aquele lugar naquele tempo. E esses irmãos aqui da igreja, quando voltaram, disseram assim: pastor, precisamos entender o que aconteceu lá. Porque a gente orava como a gente sempre orou, mas Deus começou a curar pessoas no meio da multidão. A gente estava intercedendo pelas pessoas e endemoniados ficaram libertos. Coisas tremendas aconteceram, a gente não sabe explicar. É porque Deus abriu a porta daquele lugar. E quando Deus abre, e quando Ele fecha, agora quando Ele abre a gente não entra, perde a bênção, não é verdade? Deus tem aberto a porta. Eu quero dizer assim, as janelas dos céus estão abertas. Esse é tempo de oração, porque Deus vai derramar coisas que a gente não pode nem imaginar. E quando Deus abre a porta dessa oportunidade, Ele vai à frente, e Ele já trabalha no coração das pessoas ao nosso redor. E assim esse tempo não vai ser apenas tempo de resposta de oração, mas eu tenho certeza que vai ser tempo da colheita. Por isso, quando Deus abre a porta, a gente tem que ter ousadia de proclamar o Evangelho, porque essa oportunidade vai passar. Eu não consigo entender quando a gente está vendo que Deus está dando oportunidade de colheita, a gente não colher.
Quem trabalha no campo entende muito bem o que isso significa. Quando chega a hora da colheita, se você não colhe o fruto naquela hora, o que vai acontecer? Vai se perder. E é por isso que quando chega a hora da colheita, e quando dá uma grande colheita numa determinada região, não é difícil de acontecer que pequenos agricultores se unam e usem os seus equipamentos, até de noite, com luzes que eles acendem no campo, para um ajudar o outro a colher, porque senão eles vão perder a bênção da grande colheita. Eu quero dizer para vocês que Deus está abrindo as janelas dos céus e coisas extraordinárias vão acontecer se a gente começar a orar. Eu não tenho dúvida disso, porque a porta está aberta no Brasil inteiro, está aberta na cidade de Curitiba e está aberta para nós. Mas eu não tenho dúvida de que nós vamos ter que entrar por essa porta e nós vamos ter que anunciar a mensagem do Evangelho, porque tem gente caindo de maduro, esperando alguém chegar lá com a palavra de esperança. E a gente não pode ficar com medo, nem ficar no meio do caminho dizendo, não, isso aqui é só um pré-evangelismo. Que pré-evangelismo? O cara está doido para ser ganho para Jesus, rapaz. Não perde a oportunidade que Deus está dando, porque ela passa. Você já perdeu alguma oportunidade na tua vida? Que você já se arrependeu? Ela voltou para você? Ou a gente entra pela porta, ou a gente perde a bênção. Por isso é tempo de ousadia em proclamar. E a gente deve então proclamar no sentido restrito, proclamar o Evangelho aqui, porque Deus está abrindo a porta. Mas nós devemos também ter um olhar mais amplo para plantar igrejas em qualquer lugar. Só queria dizer para você que Deus está fazendo uma coisa tão tremenda, mas tão tremenda. A gente tem feito o controle da presença das pessoas nas nossas congregações aqui em torno da igreja, não é? São congregações pequenas, mas quando a gente soma o número de pessoas que estão nas congregações, todos os domingos são mais 1.700 pessoas, todo domingo, a porta está aberta. Nós estávamos olhando os dados, por exemplo, do Facebook da igreja. Tem 100 mil pessoas conectadas no Facebook da igreja, não sei de onde. É gente sem parar, 7 mil nos computadores, 200 computadores ligados só na Rússia. Deus tem aberto portas em 19 emissoras de rádio, para a gente colocar a palavra de Deus. A porta está aberta. Só esse ano, preencheram a ficha pedindo discipulado 460 pessoas ao longo dos cultos aqui da igreja. Só esse ano. E tem 467 que vieram do ano passado e que já estão fazendo discipulado. Eu não estou falando das pessoas que atenderam o apelo. Os que atendem apelo é uma multidão. Eu estou falando daqueles que saem aqui do apelo, vão lá para a sala, preenchem uma ficha e dizem assim, por favor, me ajudem a caminhar na minha fé. A porta está aberta. Você tem dúvida? Eu não tenho. E eu creio que Deus vai pedir contas da porta que Ele abriu para a gente. Porque quando a porta se abre é preciso entrar. Quando é tempo de colheita é preciso colher, porque o fruto não espera. E o Senhor está convocando o seu povo para trabalhar. E assim como se faz um mutirão no campo, quando é tempo de grande colheita, o Senhor está chamando todos nós para proclamar a palavra de Deus e fazer a sua obra nessa terra. Por isso, a segunda ênfase da igreja esse ano é evangelizar, proclamar, entrar pela porta. A primeira é orar, porque o céu já se abriu. A segunda é evangelizar. E a terceira é que toda essa gente que está se convertendo precisa de ser cuidada. Por isso nós precisamos levantar um exército de pessoas comprometidas com Deus, que queiram caminhar junto com esses novos convertidos. Isso a gente chama de discipulado. Gente que vai dar os primeiros passos da fé com alguém.
E sabe, Deus usa gente como você e eu para isso, para ensiná-las a viver um relacionamento intenso com o Senhor, para ensiná-las a amar e servir ao próximo, para ensiná-las a fazer Jesus conhecido de todos os povos no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque a porta do coração dessa gente está aberta e nós precisamos entrar e ajudar. A quarta ênfase desse ano na nossa igreja há de ser a multiplicação das células. Nós temos hoje perto de 500 células funcionando. Nosso sonho é chegar a 1000. Parece loucura, né? Mas não é não, é só cada célula se multiplicar. De uma viram 2. O que acontece? Chega a 1000. E se a gente tem uma frequência média de 15 pessoas por célula, é o cálculo que a gente faz, é a média, tá? Tem umas que são gigantescas, né? Tem umas que são menores. Faz a conta. Quantas pessoas serão alcançadas por semana nas casas? Sabe fazer a conta? 1000 vezes 15, quanto dá? Não ouvi. Vamos mandar todo mundo para a escola de matemática de volta. 15.000. Sabe que a média de frequência nas células é de 50% de crentes, 50% de gente que está interessada no Evangelho. Quantas pessoas por semana interessadas no Evangelho a gente vai ter? Fazer conta de dividir agora. Divide por 2, né? Quanto dá? 7.500. A porta está aberta. A porta está aberta. Agora, sabe o que a gente precisa? É de pessoas que queiram entrar por essa porta e que se permitam ser treinadas, ensinadas, trabalhadas, instrumentalizadas para fazer essa obra. Por isso, a próxima ênfase da igreja esse ano vai ser treinar e capacitar líderes para o exercício da liderança no reino de Deus. Gente que esteja focado na missão, porque a gente não pode perder o tempo da oportunidade de Deus na nossa igreja. A palavra de Deus diz assim: trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vai chegar. E é interessante que quanto mais fiel nós formos ao adentrar a porta que Deus abre, tanto mais portas Deus vai abrir. Eu acho tremendo isso que acontece no reino de Deus. Se você pega o seu dom e enterra, até o dom que você tem vai sumir. Que Deus diz, tira que Ele não está usando, dá para outro. Não é assim? Mas se você tem 5 e multiplica os seus 5, o que acontece? Ele tira o 1 que estava sobrando do outro e dá para aquele que fez os 10. Sabe por quê? Porque esse sabe entrar pela porta. Agora, isso não funciona só na questão do avanço do reino de Deus. Mas se você quer conhecer o poder de Deus, os milagres de Deus, as coisas tremendas do Espírito Santo na tua vida, entra pela porta. Porque à medida que a gente entra pela porta, a gente vai ver a porta do céu se abrindo mais e derramando graça sobre a nossa vida. Eu me lembro de um livro que li na minha adolescência, e esse livro falava, David Wilkerson estava vivendo uma batalha, ele estava criando as primeiras comunidades terapêuticas que existiram, evangélicas no mundo, ali nos Estados Unidos, e estava numa batalha muito intensa, e surgiu problemas no seio da sua família. Ele estava muito triste, e ele estava orando, e dizendo, Senhor, eu estou longe da minha casa, e surgiram problemas, e aí o Espírito Santo de Deus disse assim para ele, cuida da minha casa e da minha obra, que eu vou cuidar da sua casa.
E quando ele chegou daquela viagem, ele estava tão ansioso e preocupado. Deus já tinha feito o milagre. Porque enquanto a gente faz aquilo que Deus pediu para a gente fazer, Ele derrama a bênção dEle sobre a nossa vida. A porta está aberta na terra e nos céus. A gente tem que entrar por essa porta. Eu queria terminar essa mensagem com um poema. Eu não costumo fazer isso, mas eu achei, já li esse poema uma vez aqui na igreja, mas eu queria ler esse poema outra vez. Se puder passar para mim no telão, eu acho que facilita esse poema. Esse poema foi escrito por um pastor, né? E eu gostei do nome dele, Sam Shoemaker, que quer dizer Samuel, né? Sam é o apelido de Samuel, sapateiro. Esse é o nome dele. E eu achei interessante porque pastor Manuel Virgílio de Souza, o primeiro missionário que chegou aqui em Curitiba para plantar essa igreja, era sapateiro. E eu achei interessante esse poema, e eu queria ler aqui para você. Ele disse assim: eu fico perto da porta, nem muito dentro, nem muito fora. Esta porta é a mais importante do mundo, porque é por ela que os homens passam quando encontram a Deus. Não adianta eu entrar e lá permanecer quando há tantos ainda lá fora, do lado de fora, e que assim como eu desejam saber onde fica a porta. Tudo que muitos conseguem achar é a parede onde a porta deveria estar. E eles se arrastam pela parede como cegos, mãos estendidas, tateando, buscando a porta. Deve haver uma, dizem, mas nunca a encontram. Por isso eu fico perto da porta. A mais extraordinária experiência é quando os homens encontram aquela porta, a porta de Deus. O mais significativo gesto que alguém pode fazer é tomar uma daquelas mãos cegas que tateiam e colocá-la na maçaneta da porta. Porta que somente se abre ao toque de um homem. Homens morrem do lado de fora daquela porta, assim como mendigos morrem nas noites frias de inverno nas grandes cidades. Morrem por falta daquilo que está bem ao seu alcance. Mas alguns vivem do outro lado da porta, porque a encontraram, vivem. Nada pode ser mais importante do que ajudar as pessoas a encontrar a porta, abri-la, entrar e encontrar o Senhor. Por isso é que eu fico perto da porta. Entrai, ó honoráveis santos, ide até o fundo, conhecei a escuridão do porão e a claridade do sótão desta vasta e espaçosa casa, a casa de Deus. Descei até a profundeza de seus alicerces, ali o isolamento, a santidade, o silêncio. Para alguns de vós foram feitos esses recônditos, por onde podeis conhecer a profundidade e a altura de Deus, para depois contar a nós, mais distantes, quão maravilhoso é estar lá. Às vezes eu olho um pouco mais para dentro, uns passos mais adiante, mas logo volto. Me perdi. Já vou lá. Aqui, vamos seguir aqui, né? O meu papel sumiu aqui. Às vezes eu olho um pouco mais para dentro, uns passos mais adiante, mas logo volto ao meu lugar na brecha. Por isso eu fico perto da porta. Há um outro motivo por que fico ali, é que algumas pessoas chegam à porta, mas ficam com medo de entrar mais fundo. Medo que o zelo de Deus por sua casa os devore, porque Deus é tão grande e pede tudo de nós. Elas querem saber por que se sentem sufocadas, elas gritam: deixem-nos sair. Alguns dos que vivem na casa as assustam ainda mais. Por isso, alguém deve ficar perto da porta, avisando-as de que é impossível voltar à antiga vida, já viram demais. Uma vez que experimentaram a Deus, nada mais serve. Alguém tem que ficar
de olho nos assustados que querem escapar, saindo por onde entraram, para dizer-lhes: quão melhor é do lado de dentro da porta. Aqueles que estão muito no fundo, maravilhados com tudo lá dentro, não conseguem ver a estes que estão quase saindo. Eu admiro as pessoas, é isso mesmo? Pessoas que vão ao fundo da casa, mas gostaria que elas não se esquecessem de como eram antes que entrassem. Assim eles poderiam ajudar aqueles que nem mesmo encontraram a porta, bem como as que desejam fugir de Deus. Você pode ficar muito no fundo, muito tempo, e esquecer daqueles que estão do lado de fora da porta. Quanto a mim, volto ao meu velho e costumeiro lugar, perto de Deus o suficiente para ouvi-lo, para sentir a sua presença, mas não tão distante dos homens para não ouvi-los, lembrando sempre que estão lá. Onde? Do lado de fora da porta. Milhares, milhões deles na verdade, mas para mim o mais importante é que um deles, ou 2, ou 10 deles, eu ajude a colocar a mão na maçaneta da porta. Perto da porta, espero aqueles que a procuram. Eu prefiro ser um porteiro. Bonita essa poesia, não é? A porta está aberta. Queria terminar orando com você. Deus abriu uma porta no céu e na terra para nós. A porta da oportunidade. Esse é o tempo de entrar. Agora, o que vai acontecer daqui 5 minutos é que, se você não tomar uma decisão séria de entrar por essa porta, tudo isso vai ser levado pelo diabo. A Bíblia diz que quando uma semente de Deus é lançada, se ela fica à beira do caminho e ela não encontra uma terra apropriada para germinar, os passarinhos vêm e comem a semente. Quando Jesus falou essa parábola, ele disse: olha, Satanás é esse passarinho que leva a semente e não deixa ficar, porque se ela ficar, ela vai produzir fruto, ela vai germinar. Então hoje, diante daquilo que Deus está mostrando para a gente como igreja, no dia do aniversário dessa igreja, eu queria desafiar você a enxergar a porta aberta que Deus tem para nós. Ia ser um porteiro, aquele que reconhece a porta aberta no coração das pessoas e se compromete com elas a fazer entrar. Aquelas que ficam na porta e quando vem aqueles que estão querendo fugir, diz: não dá para fugir, você já nasceu de novo, você não vai achar lugar na terra. A gente estava conversando a respeito de uma pessoa essa semana, e essa pessoa é interessante, levou a família toda para Jesus, mas está fora da igreja. E em tempos ele volta para a igreja, e tempos em tempos ele sai da igreja. Tempos em tempos ele volta, tempos em tempos ele sai. Ele não está bem lá no mundo e não está bem aqui, porque ele não entendeu que o lugar dele é na presença de Deus. Não dá para fugir. A gente precisa de um porteiro que esteja ali para dizer: filho, não dá mais para sair, o Espírito Santo já entrou no teu coração e ele não vai embora. Vem para dentro, ou fica comigo na porta. Talvez Deus queira abrir a sua casa para mais uma célula. Talvez Deus esteja dizendo para você: não adianta só abrir a casa, porque não tem líderes, todos já estão sendo usados. Você tem que ser treinado para poder fazer essa obra. E a grande tentação que a gente tem é dizer: não, é difícil demais, e não dá tempo de falar. Mas esse texto diz assim: eu sei que você tem pouca força. E a gente sabe que tem pouca força, mas diz: olha, é a minha fidelidade que vai destruir o trono de Satanás. Então vai com a sua pouca força no poder do Espírito, e ninguém segura. Faz a obra de Deus. A porta está aberta no seu emprego,
A porta está aberta no seu condomínio, a porta está aberta no coração da sua família, a porta está aberta. Entra por ela. Vamos curvar a nossa fronte e orar a Deus? Qual é a decisão que você vai tomar hoje com relação a isso? Oração, proclamação, discipulado, célula, treinamento de líderes. Como Deus pode te usar? Pai querido, nós reconhecemos que a porta está aberta diante de nós. Ajuda-nos, Senhor, a entrar por esta porta. No tempo de hoje, aqui em Curitiba, porque esse é o lugar que o Senhor nos colocou. Ao mesmo tempo, Pai, em que ajudaremos o Teu povo a entrar nas portas que o Senhor abriu em qualquer lugar dessa terra. O Senhor há de levantar pessoas aqui e em outros lugares que suportaremos, que intercederemos, sustentaremos para fazer essa obra e enviaremos outros daqui, sem perder a visão que a porta está aberta para nós. E Senhor, permita que a Tua igreja entenda que esse tempo aqui na terra está passando, e que nós como igreja temos uma grande ansiedade. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, porque só tem sentido a vida na perspectiva da eternidade e da vinda do nosso Salvador. Levanta a tua igreja, desperta a tua igreja. Isso não é trabalho de um pastor nem de um sermão. Isso é obra do poder do teu Espírito Santo. Então chacoalha o teu povo e mostra que a porta está aberta. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.